pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo bem legal e que eu acho que vai ser bem motivador para muita gente que investe. Eu vou compartilhar com vocês a minha jornada investindo nos fundos imobiliários. Vou dizer para vocês aqui nesses últimos 2 anos, desde maio lá de 2023 até maio agora de 2025, se realmente está compensando investir em fundos imobiliários, se realmente eu tive um retorno ou eu tive prejuízo, então eu vou mostrar isso aqui tudo para vocês na prática. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal se você não faz parte da nossa comunidade. Se você já faz, deixa aquele like para ajudar o vídeo e vamos lá conferir o conteúdo. Muita gente fala sobre os FIIs, sobre renda passiva, sobre viver de aluguel sem ter imóveis, mas será que realmente isso funciona na prática? Será que dá resultado mesmo? E eu comecei essa caminhada praticamente do zero em FIIs, com muita curiosidade, é claro, né, a respeito dos fundos imobiliários. Também é lógico com um pouco de receio. Quando a gente começa, a gente não entende sobre o ativo e é óbvio que você tem um pouco de receio no começo, como aconteceu comigo. Mas ao longo desses 24 meses, gente, eu fui aportando dinheiro, eu fui estudando, eu fui escolhendo fundos de qualidade e eu consegui construir a posição que eu tenho hoje, que é bem relevante na minha carteira total de investimentos e que eu vou mostrar aqui para vocês na prática. E a grande pergunta que fica aí, que eu fiz até mesmo para mim quando eu estava fazendo esse vídeo aqui é: será que realmente valeu a pena todo o esforço, o dinheiro que eu apliquei em investir nesses ativos, o tempo dedicado a estudos em relação a esse tipo de estratégia, focar somente em FIIs? Então, gente, o objetivo desse vídeo aqui é exatamente esse, é fazer uma análise mais sincera, transparente, o máximo possível com vocês, usando números reais que estão na minha carteira de investimentos e que eu vou mostrar para vocês como o meu patrimônio em FIIs evoluiu, quanto eu recebi de dividendos mês a mês, como está essa composição atual da minha carteira de fundos imobiliários e no final eu vou dar aqui o meu veredito se realmente funcionou ou não essa questão de investir em fundos imobiliários. Parados? Então pega aquele café, senta aí no sofá e vamos lá conferir junto os números aqui da carteira. Então vamos começar pela tela inicial aqui do Investidor 10. Desde já eu peço desculpa aí, gente, eu não consegui trazer aqui a nova versão do Investidor 10, eu até acessei aqui em conhecer a nova carteira e ele tá dando esse erro aqui, tá? Pode ser que depois ao longo do dia ele atualize, mas agora a hora que eu tô gravando esse vídeo, infelizmente não atualizou, então eu vou trazer a versão antiga mesmo do site do Investidor 10, tá? Mas isso não muda em nada aí sobre os números e também sobre a questão dos fundos imobiliários que eu vou trazer aqui. Então vamos começar com essa tela, gente. Foi a construção desse patrimônio ao longo desses 2 anos, ó. Vamos dar uma olhadinha nesse primeiro gráfico aqui, que é em relação à evolução do patrimônio. Esse gráfico aqui, gente, ele mostra a evolução do meu patrimônio total, investindo não somente em FIIs, é lógico aqui eu tenho alocado aqui todos os tipos de ativos, mas aqui vocês conseguem ver nessa barra verde mais escura que ela representa exatamente o valor aplicado mês a mês. E essa parte aqui mais clara que vocês estão vendo aí no vídeo, ela fala justamente sobre a desvalorização da carteira como um todo. Lembra que eu sempre falo aqui para vocês nos vídeos que me acompanham há mais tempo, que a minha carteira começou a ter uma pequena desvalorização lá no mês de setembro de 2024, por conta de toda a questão dos fundos imobiliários que vieram se valorizando e agora que estão se recuperando. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui essa semana falando exatamente por que os fundos imobiliários estão voltando à sua valorização de origem, mas isso é um tema para outro vídeo, eu mostro para vocês semana que vem, tá? Então, se você não é inscrito, já ativa o sininho aí para não perder esse vídeo que vai estar bem legal. E por que isso aconteceu, gente? Justamente por conta dessa fatia toda que eu tenho aqui investido em fundos imobiliários. Vocês veem que de todo o patrimônio que eu tenho alocado hoje, 61% é somente de fundos imobiliários. Então, é óbvio que se essa classe de ativo caísse muito, o meu patrimônio iria junto com ela, tá bom? Mas isso é algo que é uma estratégia pessoal minha que eu já esperava que iria acontecer em algum momento, como se eu estivesse exposta em qualquer outro ativo desses que está na minha carteira e tivesse a maior alocação do meu patrimônio e caísse, também iria acontecer a mesma coisa. Então, gente, eu comecei com muito pouco, tá? Eu tive bastante disciplina no começo dos meus aportes e eu tenho até hoje. Muitas vezes eu deixo para várias coisas que eu quero justamente para poder aportar mais. Então, quanto mais eu aporto, mais feliz eu fico. Então, eu até meio que desconsidero várias coisas aí que eu compro
para conseguir aportar mais, mas isso é algo que a gente vai construindo, né, ano a ano, não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Então eu comecei com um pouco e aí o próprio rendimento dos investimentos vai formando um bolo também, vai fazendo com que isso venha crescendo e venha me ajudando aí também a passar a marca dos mais de R$ 100.000, tá? Eu não mostrei aqui para quem está chegando novo na carteira. Hoje a gente tem de valor aplicado 114.200 e o valor bruto que está disponível para saque de 112.000, 110. A valorização da carteira hoje está com 1,83%. Então, desse total de valor que eu tenho aqui investido, é óbvio que veio também uma boa parte dos rendimentos dessa carteira que me ajudaram a chegar nessa marca dos 100.000. Se for dar uma olhadinha aqui, e eu posso filtrar aqui somente em fundos imobiliários também, o dinheiro está dividido aqui, gente. Como eu mencionei na introdução, a minha carteira ela não é feita só de fundos imobiliários, mas também de ações, como vocês podem ver aqui nessa parte verde. Eu tenho também um pouquinho de tesouro direto, tenho ETFs e criptomoedas também. Mas claramente os fundos imobiliários aqui se tornaram carro-chefe, né, dessa estratégia de investimentos que eu tenho aqui na carteira. Nesse momento aqui que eu estou mostrando para vocês na tela, os fundos imobiliários, como eu disse, eles representam quase 62% de tudo que eu tenho investido e ele é uma fatia bem considerável aqui dos meus investimentos. Então, aqui olhando mais de perto agora, nessa parte aqui dos fundos imobiliários da carteira de investimento, eu busquei também, gente, diversificar e agora eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Não adianta nada eu colocar todos os ovos numa mesma cesta, porque não vai dar certo. Então, hoje eu tenho 11 fundos imobiliários, então eu tenho 11 ativos nessa carteira e não é somente qualidade, tá, gente? Eu também tento diversificar a carteira nos mais diversos setores, como vocês conseguem ver aqui. Então, dentro dessa carteira de fundos imobiliários, eu tenho fundos nos setores de shopping e varejo, como o HGBS 11, tenho o HGLG de logística e indústria, tem um híbrido aqui que é o KNRI, tem um outro de logística que é o XPLG 11, tenho a LZR que também é híbrido, tenho o XPML que é shoppings, o VISC 11 que é shopping, tenho o KNSC que é no setor de Fiagro e tenho esses outros três aqui, o VGIR 11, o KNSC e o MXRF, que são fundos de papéis, tá? Lembrando que aqui o MXRF11 ele tá classificado como híbrido porque ele também investe em outros fundos imobiliários. Então, essa mistura toda de setores na minha carteira de fundos imobiliários, ela me ajuda a reduzir o risco em cada setor e também a performar de um jeito diferente, tá, gente? Dependendo do momento econômico. Então, agora vocês podem estar se perguntando: ah, tá bem, tudo bem, a sua carteira tá montada, tá diversificada, mas e o resultado da carteira? Como que foi o desempenho desses fundos imobiliários aí nos últimos 2 anos? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui os números, para vocês conseguirem olhar os números de forma mais detalhada. Então, gente, olhando aqui mais de perto, a gente consegue ver o resumo da carteira de fundos imobiliários e aqui de cima eu consigo mostrar para vocês esse número aqui que é muito importante, que é a variação da carteira, que hoje está negativa em 5,53%. Isso significa que, na média, o preço das cotas dos fundos imobiliários caiu um pouco, tá? Mais de 5% desde que eu comecei a investir lá atrás, mais de 2023. E se eu vendesse hoje tudo que eu tenho de fundos imobiliários nesse preço, eu teria um prejuízo principal, tá? Então dá até um friozinho assim na barriga só de pensar. Mas essa variação negativa aqui, ela já teve muito maior. Quem acompanha a carteira do canal aí sabe que ela já chegou a quase 12, 13% aí de variação negativa, bem quando a queda dos fundos imobiliários estava bem acentuada. Mas olha esse outro númerozinho que eu vou trazer aqui para vocês e que vai mostrar aqui realmente quanto essa carteira está rendendo. Mas olha esses números aqui que eu vou mostrar para vocês e que com certeza vai trazer aí um pouco mais de clareza. Vocês viram que a variação então negativa hoje da carteira de fundos imobiliários é de 5,53%. Mas se a gente colocar aqui e olhar mais de perto a variação de fundo por fundo, ativo por ativo, ainda assim a gente vê aqui desse lado que muitos dos meus fundos imobiliários estão negativos, apesar de alguns aqui já começarem a ficar no positivo. Mas, gente, só lembrando, olha aqui, ó, que a variação ela mostra o desempenho do investimento em relação ao meu preço médio. Então, a variação ela não considera o pagamento dos dividendos, o que é muito importante aqui para os fundos imobiliários. Já a rentabilidade, que é o número que a gente vai focar aqui, ela é ponderada no ativo. Então, ela leva em conta os proventos já recebidos por esse ativo. Então, se a gente for colocar
colocar aqui todos os proventos que eu já recebi de cada fundo imobiliário desde quando eu comecei a investir há mais de 2 anos atrás, a gente consegue ver aqui que de rentabilidade somente o HGBS e o ALZR que estão negativos. Os outros fundos imobiliários eu tenho aqui um bom ganho de capital em relação a esses ativos, tá, gente? Então, realmente, para mim, investir em fundos imobiliários aqui, só olhando por esses dois comparativos, a gente já consegue ver que realmente tem aí um fator muito positivo. Mas vamos lá que eu quero mostrar mais alguns números aqui para vocês. Então, só para vocês entenderem, para quem ainda ficou com algum tipo de dúvida, gente, essa valorização, ela vem principalmente dos rendimentos que os fundos imobiliários distribuem todos os meses. Então, os aluguéis dos imóveis, os juros dos CRIs, dos fundos de papéis, é o que realmente muda a história toda sobre investir em fundos imobiliários. Então, gente, agora vamos dar uma olhadinha na questão do histórico de dividendos mensais, tá? Que eu recebi lá já desde junho de 2023, tá? E eu vou aqui filtrar somente pelos fundos imobiliários, que é tema do vídeo hoje. Se vocês quiserem, depois a gente pode falar um pouquinho sobre ações também. Se quiser, coloca aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo só sobre ações para ver se realmente o que eu tenho investido lá na carteira de ações compensou ou não compensou ter investido, tá? E eu posso fazer também uma comparação entre fundos imobiliários e ações e ver quais pagaram mais dividendos e quais realmente têm a melhor rentabilidade. Então, se vocês quiserem esse vídeo, deixa aqui nos comentários para eu saber. Então, vocês conseguem ver aqui, por exemplo, que em junho de 2023 eu comecei recebendo aqui o valor de R$ 7,41. Então, gente, não era quase nada naquela época, mas eu continuei aportando, eu continuei reinvestindo e também colocando tudo aquilo que eu recebia também de volta nos investimentos. Então, eu não trazia somente o dinheiro de fora, também aquilo que eu já recebia ali de proveito, eu colocava de volta investido aqui, tanto nos fundos imobiliários quanto em outras classes de ativos também. E aí vocês conseguem ver que no primeiro ano aqui eu recebi o total de R$ 1.110, tá? Então foi uma média de R$ 92,29 durante aquele ano, lembrando que eu comecei a investir ali bem no meio do ano. Agora, já em 2024, gente, os valores mensais, eles já ficaram aqui na casa dos 400, 500. Então, vocês conseguem ver aqui que a gente começou janeiro recebendo 327, depois foi para 394 fevereiro, março 423, abril 444 e assim sucessivamente, chegando aqui em outubro já na casa dos 501, 509 em novembro e 541 em dezembro, tá? E então, naquele ano de 2024, eu recebi o total de R$ 530. Então, vocês conseguem ver de um ano para o outro como que isso calou de forma exponencial, tá? E aí eu recebi, na média, R$ 460 com 54 centavos. E aqui já no ano de 2025, a gente já tá ali na casa dos 500 para R$ 600 ali de dividendos mensais, tá? Então, até agora, eu recebi cerca de R$ 2.500 nesses primeiros 4 meses do ano. Aqui ele já está contando também o mês de maio, mas lembrando que maio ainda não está fechado, porque o mês está só começando, então muitos fundos ainda nem anunciaram o pagamento, mas aqui a gente já tem a média de R$ 207,92 recebidos, tá? Então esse ano aqui realmente promete aumentar muito os dividendos. Só lembrando, gente, que é óbvio que esse valor aqui, ele cresceu de forma exponencial porque eu trouxe investimentos diretamente da minha fonte de renda para os investimentos, tá? Não é que isso rendeu de forma exponencial somente sozinho com o dinheiro que eu investi. Eu fui aportando cada vez mais e é óbvio que junto com o rendimento dos investimentos, isso vai fazendo aquela famosa bola de neve, né, de juros compostos e continuando com os aportes constantes, vem acontecendo isso na prática que eu estou mostrando aqui para vocês. Somando nesses 2 anos aqui, de junho de 2023 até maio de 2025, gente, eu tenho aqui recebido quase 9 mil, quase não, né? R$ 9.128 com 83 centavos que pingaram na minha conta mês a mês, livres de impostos de renda até o momento que eu gravo aqui esse vídeo. E essa grana, gente, que fez a rentabilidade da carteira crescer também
mês a mês. E com a queda do preço médio das minhas cotas, é óbvio que com o passar dos anos eu pretendo aumentar essa rentabilidade também. Tá aqui para essa outra tela que a gente estava anteriormente, a gente olhando de forma individual para cada FII, a gente consegue ver que cada um deles tem uma história, tá? Então, se a gente olhar aqui a tabela completa, mostrando aqui rapidinho para vocês dos fundos imobiliários mais se desvalorizaram ao longo da carteira desde que eu comecei a investir, a gente vê que o ALZR teve o pior desempenho, seguido pelo HGBS, como eu falei para vocês. E as maiores rentabilidades da carteira foram o KNSC, seguido aqui por o VGIR, que são dois fundos de papéis, e depois vindo aqui logo em seguida XPML, VISC-ON, KNRI, HGLG. Então, com essa queda no preço das cotas, a gente consegue ver que mesmo assim acaba trazendo uma rentabilidade sobre os dividendos. Então, esses fundos imobiliários, gente, eles conseguem ter a valorização tanto na cota quanto uma rentabilidade bem interessante no longo prazo. Então, quando a taxa Selic agora começar a baixar e os fundos imobiliários começarem a subir, provavelmente essa carteira de fundos imobiliários aqui vai explodir. E outro ponto interessante também que eu quero mostrar aqui para vocês se destacar é o P sobre VP, tá, gente? Que é o preço sobre o valor patrimonial. A maioria dos fundos imobiliários, ele está sendo negociado abaixo do seu P sobre VP. E quem já investe em fundos imobiliários há muito tempo sabe que isso é algo que geralmente não acontece, a não ser com fundos que tenham algum tipo de problema específico ou que aconteça, como aconteceu agora, de todos os fundos caírem ao mesmo tempo. E isso significa, gente, isso significa que o preço por cota no mercado ele estava mais baixo do que o valor teórico do que aquele patrimônio vale por cota. Então, para muitos investidores, isso pode significar um sinal. FIIs estão baratos e estão descontados, fundos com qualidade, tá? Não vai sair comprando qualquer porcaria. Então, assim, uma possível oportunidade de compra com valores descontados é excelente para um dividend yield de carteira cada vez melhor, tá? Mas é claro que isso exige sempre uma análise profunda, fundamentos de cada fundo imobiliário e não dá para decidir somente por esse tipo de indicador. Então, por isso é importante você estudar quando utilizar essa questão de estratégia para investir em fundos imobiliários e qualquer outro tipo de setores também, de ativos. E aqui a gente vê todos os fundos imobiliários abaixo do seu P sobre VP, somente aqui KNSC e o MXRF11 se recuperando e indo para casa do seu preço justo. E olhando para os meus objetivos, gente, para os resultados que eu mostrei aqui nesse vídeo para vocês da minha carteira, a minha resposta sincera para vocês é sim, valeu muito a pena mesmo ter investido em fundos imobiliários. E por que que eu digo isso, gente? Vamos recapitular os pontos que eu falei aqui para vocês, tá? Tem a questão da geração de renda passiva. Então, esse para mim é o principal objetivo dos fundos imobiliários. Ele foi atingido com sucesso desde que eu tracei essa estratégia. Então, veio aqueles R$ 7,40 e poucos centavos que eu falei para vocês lá virarem aí mais de R$ 500 por mês de renda passiva. Para mim, é a mais que a prova de que essa estratégia de focar em renda realmente funciona, tá? Então, receber aí quase R$ 9.000 somente em dividendos nesse período fez uma enorme diferença para a construção do meu patrimônio. Chegou aí a quase 10% do meu patrimônio. Então, realmente, para mim, valeu muito a pena. Tem a questão do crescimento do patrimônio. Então, mesmo não sendo o foco principal dos fundos imobiliários, crescimento do patrimônio, os fundos eles estão contribuindo aí significativamente para o crescimento da minha carteira e também do meu patrimônio total, que eu já falei aqui para vocês que alcançou mais de R$ 100.000. Também tem a questão, gente, de amortecer a volatilidade. Os dividendos, eles atuam como um verdadeiro colchão para todo investidor. Então, mesmo que o preço das cotas caiam, como o meu está caindo lá em média 5,5%, a rentabilidade ainda assim é maior que isso, tá? Então, graças a esses pagamentos mensais, traz uma tranquilidade maior para mim em momentos de baixa do mercado e de alta volatilidade também. E por último, sem esquecer a questão da diversificação, tá? Ter aí 11 ativos na minha carteira de diferentes setores me ajuda assim a diluir muito o risco da carteira. E se um setor vai mal, o outro pode acabar compensando. Então, é óbvio que nem tudo é perfeito, investir em FIIs também tem os seus pontos de atenção. Então, gente, nossa, quanto número eu trouxe aqui para vocês, tá? Mas a
analisar isso é preciso. Então, depois de ver toda essa trajetória de evolução do patrimônio, composição da carteira, a performance das cotas e principalmente o impacto desses dividendos, chegando a uma pergunta crucial que eu lancei para vocês lá no começo do vídeo. Será que realmente vale a pena investir em fundos imobiliários nesses últimos 2 anos, mesmo com toda essa crise dos fundos imobiliários? Pessoal, então essa foi a minha experiência real aqui, transparente para vocês, investindo nos fundos imobiliários nesses últimos 2 anos. E eu espero ter aberto aqui os meus números e ajudado vocês de alguma forma na jornada dos investimentos aí a tentar entender tudo com mais clareza. Agora eu quero saber de vocês, se você já investe em fundos imobiliários, como tem sido a sua experiência, se você concorda aqui com a minha análise ou se você discorda, se tem alguma dica ou algum fundo que você gosta mais de investir, deixa tudo aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia assim, que assim a gente consegue aprender muito mais junto. E se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu faço toda semana e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui, gente. Tchau!